No vídeo anterior vimos validações do lado do HTML, falámos obviamente de uma forma mais ou menos superficial, mas que eu acho que é sempre importante vocês colocarem em prática. Porquê? Porque vai dar uma resposta imediata ao utilizador. Uma segunda etapa é uma validação do lado do JavaScript. O que acontece na maior parte dos casos é que neste tipo de validação, uma vez que o código de JavaScript não é dominado pela maior parte das pessoas, tradicionalmente os programadores acabam por recorrer a bibliotecas de validação de formulários. Algumas são gratuitas, outras têm um preço comercial, mas de qualquer das formas elas acabam por se transformar em mecanismos bastante mais sofisticados para validar formulários e, para além disso, contêm um conjunto de funcionalidades já pré-concebidas que nos libertam, enquanto programadores, dessa tarefa árdua de ter que escrever código de JavaScript para validar cada um dos inputs. Ainda assim, eu quero-vos mostrar quais são os princípios básicos da validação de um formulário através de JavaScript. Falaremos com certeza durante algum dos nossos vídeos nesta playlist sobre a utilização de algumas bibliotecas de JavaScript dentro do nosso projeto, nomeadamente uma para validação de dados do formulário. Mas vamos então ver aqui um exemplo. Imaginem que eu quero submeter este formulário. Reparem que ele neste momento não tem qualquer validação de HTML. Poderia ter, isto é, pode ter HTML, depois validação de JavaScript e depois validação do lado do servidor. Pode ter apenas validação de HTML e não ter mais validação nenhuma, e aí corremos o risco de o nosso sistema funcionar mal. Podemos ter apenas validação de JavaScript e corremos ainda algum risco do nosso sistema funcionar mal, porque o JavaScript pode estar desativado no nosso browser e, portanto, não há validação nenhuma a funcionar. Se nós tivermos validação do servidor, pelo menos essa vai garantir que os dados não vão ser submetidos de uma forma incorreta, ao ponto de depois estarmos a guardar campos vazios numa base de dados, por exemplo. Bom, mas posto isto, eu vou-vos mostrar neste vídeo o exercício de como é que é a validação ou uma forma de validar este formulário através de JavaScript. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: para que exista uma validação de JavaScript aqui, nós vamos acrescentar aqui um bloco script. Ele poderia ser colocado num fecheiro à parte, etc., mas nós, para facilitarmos as coisas, vamos concentrá-las aqui. Isto é, dentro do mesmo sítio onde nós temos o nosso formulário, vamos colocar aqui um bloco de script. E aqui vai acontecer o código de JavaScript que vai fazer a validação. Para que o meu formulário seja validado, eu vou necessitar de pelo menos ter aqui um nome e também um evento no meu formulário. Então eu vou colocar aqui o name, o nome do meu formulário vai se chamar meu formulário. Ou vamos colocar meu form para ser mais curto. E agora vamos ter que acrescentar aqui um evento, que é o onSubmit. Isto é, ao submeter, o que é que vai acontecer? Ele vai executar uma função chamada validar. Poderemos dar-lhe o nome que quisermos. Validar, abrir e fechar parênteses. Esta função que não existe é a função que nós vamos criar aqui dentro do nosso script. Function, validar. E vamos escrever aqui código de JavaScript. Ora, o que eu quero ir buscar em primeiro lugar é aqui o meu text usuário. Então, para isso eu vou usar let. Vamos escrever aqui com o nome, em vez de colocarmos um A igual a qualquer coisa, vamos colocar aqui mesmo text usuário é igual, e agora reparem, documents.forms, ou melhor, document.forms, e dos formulários que eu quero este que aqui está, porque eu posso ter uma página com vários formulários, portanto, o meu form. E do meu form, eu quero ter o text usuário. E do meu text usuário, eu quero ter o seu value. Então, ponto value. O que eu estou aqui a dizer com este código, eu vou aqui fechar isto só para vermos o código, é o seguinte: guarda nesta variável text usuário o valor que vem deste input que aqui está. E por isso é que eu vou dizer do meu formulário, meu form, o campo input text usuário e o seu respectivo valor. E eu agora posso perguntar se text usuário for igual a vazio, então o que é que eu vou fazer? Vou, por exemplo, apresentar um alerta. Alert, o usuário tem que estar preenchido, por exemplo.
E atenção que aquilo que eu estou a fazer aqui é tão somente uma validação formal. Não estou preocupado com aspectos estéticos, com aspectos visuais. Muitas das vezes os programadores menos experientes preocupam-se muito primeiro com o aspecto visual. O site não funciona, mas tem que ter um aspecto visual muito bonito. Ora, eu, com a experiência que já tenho, eu preocupo-me primeiro que o site seja funcional e que depois, no final, eu possa dar uma roupagem diferente. Então nós estamos aqui com esta questão, isto é, o texto do usuário tem que estar preenchido. Bom, isto que eu aqui tenho não é suficiente. Porquê? Porque quando eu fizer a submissão, ele vai executar esta função validar. Esta função validar vai executar tudo isto e eventualmente iria mostrar o alerta, mas vai deixar que o formulário seja submetido. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte. Vamos ter que colocar aqui um return, isto é, devolver o resultado da execução desta função. Esta função vai ser executada e ela vai ter que devolver uma resposta a dizer verdadeiro ou falso. Sendo que verdadeiro significa que as validações que foram feitas aqui dentro foram todas corretas e, portanto, não foi encontrado nenhum erro. Mas se a validação encontrar algum erro, eu vou fazer aqui return false e, portanto, se eu tiver aqui um return false, o meu formulário não é submetido. Então, on submit retorna falso, significa que não é para ser enviado para lado nenhum. Fica onde está. Então eu vou dizer o seguinte aqui. Se o texto do usuário for igual a vazio, ele emite um alerta para avisar que está vazio. E agora vou dizer return false. Quando este return false for acontecer, ou acontecer neste caso, ele vai ser devolvido para aqui e vai ser retornado por aqui. Então ele vai dizer que onSubmit vai ser igual a falso. Então vamos fazer esta experiência aqui no nosso formulário. Vamos aqui refrescar tudo isto, ter a certeza que está tudo a funcionar. Eu vou clicar aqui em entrar e reparem, o usuário tem que estar preenchido. E quando eu clico no OK, não sai do mesmo sítio. Ok? Eu posso preencher o que eu quiser aqui e ele vai me dizer sempre o usuário tem que estar preenchido. Se eu colocar aqui qualquer coisa, eu vou conseguir submeter o meu formulário. Bom, como é que eu faço, neste caso, para a minha senha? Bom, eu posso aqui fazer o seguinte, let text senha igual a document, etc, 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 senha. E, portanto, nós podemos colocar aqui, se texto do usuário for igual a vazio, o usuário tem que estar preenchido, return false. Poderíamos agora copiar todo este código que aqui está e colocar, se text senha for igual a vazio, a senha tem que estar preenchida. A senha tem que estar preenchida. E retorna falso. Portanto, temos aqui duas circunstâncias a validar. Ora, vamos aqui novamente refrescar aqui o nosso formulário. Reparem, neste caso o usuário tem que estar preenchido. Ok. Vamos preenchê-lo. Entrar. A senha tem que estar preenchida. Ok. Vamos preencher, entrar e conseguimos passar. Vocês poderão dizer-me, bom, mas João, normalmente não aparece estes tipos de mensagens, ou aliás, aparecer ainda aparecem, mas é uma técnica já muito gasta. O que tradicionalmente acontece é, por exemplo, aparecer aqui por baixo uma informação a dizer, por favor, preencha todos os campos, por exemplo. Então vamos fazer aqui um exercício muito rápido disso. Eu posso aqui até agregar tudo isto. Eu posso dizer, se o texto do usuário for igual a vazio, ou, e para isso eu vou utilizar estas duas barras, não se preocupem se vocês não estão a perceber o que é este código todo que aqui está. Depois nós iremos detalhar mais para a frente, por exemplo, no PHP, em que o sistema é exatamente igual ao do JavaScript no que diz respeito às verificações, neste caso o if e os ciclos for, etc. Portanto, fiquem tranquilos. Mas eu estou basicamente a dizer, se texto do usuário é igual a vazio, ou o text senha, senha, igual a vazio, então ele vai emitir um alerta. Neste caso, se nós quisermos aqui colocar um alerta, preencha todo o formulário. Preencha todo o formulário. Ok? E, portanto, temos aqui duas validações numa só.
bom, continuamos a ter o mesmo tipo de mensagem. Preencha todo o formulário. Se eu preencher apenas só uma parte, ele vai-me dizer preencha todo o formulário. Se eu preencher só a outra parte, ele vai-me dizer preencha todo o formulário. Se eu colocar aqui qualquer coisa, ele vai-me deixar avançar. Bom, mas eu não quero que ele apresente aquela mensagem. Então o que é que eu posso fazer? Bom, aqui tem a ver mais com a própria estrutura do HTML. Eu tenho aqui o meu formulário e tenho aqui os meus inputs todos. E vocês vão perguntar, onde é que ficaria bem uma mensagem de erro? Bom, eu acho que uma mensagem de erro ficaria bem aqui por baixo. Ok? Então eu posso colocá-la ali por baixo. Ou melhor, vou colocar apenas o espaço onde a mensagem vai aparecer. Então reparem, eu tenho aqui o meu formulário todo. Eu agora até vou colocar aqui uma mensagem. Eu vou colocar aqui um div. E vou colocar aqui mensagem de erro. Apenas para ver a sua localização. Reparem, eu agora vou refrescar e reparem, está aqui a mensagem de erro. Se calhar vocês vão me dizer, João e tal, mas a mensagem de erro aparece a vermelho e aparece mais pequenina. Ok? Tudo certo. Vamos colocar aqui um small. Poderíamos, obviamente, e deveríamos fazer tudo isto em CSS. E aqui no mesmo small, eu vou colocar uma classe, ou melhor, vou colocar diretamente um style, é igual a color red. Ok? Eu volto a referir, deveríamos fazer isto tudo em CSS, era a forma mais correta, mas se for feito assim, resolve para o efeito deste exercício. Reparem, eu tenho aqui mensagem de erro. Ok? Tudo bem que está ali colado àquele espaço, é tranquilo. Se eu quiser colocar a mensagem de erro um pouquinho mais à frente, eu posso colocar aqui margin left, aqui obviamente que é com um ponto e vírgula, margin left 20 pixels. E se eu agora for aqui novamente refrescar, reparem que a mensagem de erro já aparece ali. Mas isto já tem a ver com a questão estética, ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu não quero de facto que a mensagem de erro apareça assim. Eu sei que ela já vai aparecer ali, eu vou aqui remover tudo isto e vou deixá-la ficar colada lá daquele lado. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente remover daqui a mensagem e aqui no meu small eu vou colocar um ID, por exemplo, erro. Ok? Ora, o que é que vai acontecer agora? Quando eu chegar aqui e tiver aqui um erro, eu vou dizer assim, document.getElementById. Ok. Vamos buscar um elemento pelo ID. Qual é o ID que nós queremos? É o erro. .innerHTML. Ops. E vamos ver se eu não me enganei aqui em nada. É igual a preencha todos os campos. Document, get element by ID, buscar o erro, innerHTML, preencha todos os campos. E, portanto, o que é que eu estou a dizer? Neste momento o meu texto não vai aparecer com rigorosamente nada, isto é, vai ficar escondido porque não tem conteúdo, mas a partir do momento em que existir um erro, eu vou injetar este texto que ali está dentro daquele elemento. Vamos ver se eu não errei aqui no código. Ok? Então vamos aqui refrescar. Uma forma de nós procurarmos verificar se houve algum erro de código é abrirmos aqui a ferramenta dos programadores e verificar se depois aparece aqui algum erro. Quando eu clicar aqui em entrar, reparem o que é que aconteceu. Não aconteceu erro nenhum, mas apareceu ali o preencha todos os campos. Ok? Então nós podíamos, inclusive, depois, com um bocadinho mais de trabalho, formalizar qual era o tipo de mensagem que nós queríamos usar. Eu vou aqui fazê-lo durante mais ou menos um minuto para vocês acompanharem. Então eu vou colocar aqui let erro, uma mensagem de erro, msg erro, igual a vazio. O erro não tem qualquer mensagem. Se eu tiver aqui if text usuário igual a isto, eu vou aqui remover tudo isto, eu vou dizer o seguinte, vou copiar isto que aqui está e vou colocar aqui fora, por enquanto ali fora, já lá vamos, e eu vou colocar aqui o seguinte, let avançar é igual a true. Okay, vamos aqui fazer aqui assim, true. E eu vou dizer aqui que avançar é igual a false. Portanto, houve um erro. E vou dizer que msg erro é igual o campo usuário é de preenchimento obrigatório.
Ok? Temos um erro ali. Da mesma forma que eu agora posso apresentar aqui que se text senha for igual a vazio, o campo senha é de preenchimento obrigatório. Portanto, a mensagem é diferente para um e para o outro. Se eu agora perguntar if avançar é igual a false, então eu vou querer que seja apresentado o erro. Então eu vou aqui chamar o elemento erro e o inner HTML que eu lá vou colocar é igual à mensagem de erro, consoante o erro que foi detectado. Ok? E, obviamente, que eu agora aqui no final vou fazer um return avançar, porque se não houver erro nenhum, o avançar vai ser igual a true, e neste caso concreto, nós vamos ter uma submissão com sucesso. Reparem que nós estamos a falar de um conjunto de instruções que já podem começar a tornar-se um pouco mais complexas. De qualquer das formas, eu penso que se vocês foram seguindo o meu raciocínio, eventualmente não terá sido muito complicado de perceber isto. Vamos, no entanto, ainda verificar uma circunstância, verificar se isto está ou não está de facto a funcionar. É que nós vamos agora fazer aqui um refresh, ok? Não há erros. Se eu clicar em entrar, ele diz o campo senha é de preenchimento obrigatório. Porquê é que ele disse isto e não disse do primeiro? Porque na sequência de análises, ele disse-me o texto do usuário estava vazio, definiu a mensagem de erro. Mas a seguir foi de verificar o texto de senha e viu que havia um erro também, então guardou aqui como última mensagem esta que aqui está, ok? Porque reparem, se eu preencher aqui este campo e tentar entrar, ele vai me dizer que o campo usuário é de preenchimento obrigatório. Portanto, nós teríamos ainda que trabalhar um bocadinho aqui o código para conseguir chegar ao resultado de output e de apresentação mais desejado. Obviamente que se eu agora colocar aqui os dados todos, eu vou clicar em entrar e eu não tenho qualquer problema na submissão do meu formulário. O que eu queria, no entanto, deixar ficar como mensagem final deste vídeo é o seguinte. Existe então esta, vamos lhe chamar, segunda etapa, que é a validação dos formulários através do JavaScript, mas eu volto a sublinhar que uma das metodologias mais comuns é o programador não se preocupar com uma validação manual, escrevendo este código todo que aqui está, porque vai correr o risco de falhar com muita facilidade. Os programadores tradicionalmente recorrem à utilização de bibliotecas externas, que já foram mais do que testadas na validação de formulários, para que, sendo implementadas aqui no interior do seu código, elas lhe garantam, à partida, que ele não tem, nem que escrever o código de JavaScript necessário todo, completo, e, portanto, não correndo o risco de cometer erros, e 2, uma vez que já está mais do que testado, não vai haver erros e vai ter acesso a um conjunto muito mais vasto de validações que não apenas estas de verificar se os campos estão ou não estão preenchidos com valores.